Boa noite, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria, não é, que a gente está aqui novamente, utilizando esse recurso maravilhoso da internet, que Deus nos forneceu e que nos auxiliou muito nesse período da pandemia. E lembrando que a gente, assim, já está quase na hora, né, da gente se reencontrar fisicamente, pessoalmente. Mas todos os cuidados ainda devem ser tomados para que a gente possa chegar nesse ponto o mais rápido possível, né? Então, lembrando lá, tomarmos as doses das vacinas, continuarmos com o uso das máscaras, manter o distanciamento, principalmente em locais fechados. Isso vai fazer com que a gente possa verdadeiramente superar a pandemia. Por quê? Porque a gente está vendo que em alguns locais da Europa ela está retomando. Então, ela não está superada, ela está controlada. Não é? E cabe a nós fazer o melhor da nossa parte para que ela realmente seja superada. Isso também é fé. E aí, nós caímos no nosso tema, que o tema de hoje é a fé e a prece. Muito bem, refletindo sobre isso, eu achei muito interessante porque esse tema foi escolhido tanto tempo atrás, mas ele se encaixa perfeitamente nesse momento que nós estamos vivendo. Porque é a fé que vai nos sustentar neste momento de reconstrução, nesse momento de retomada, não é? Muito bem. Então, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Estamos trilhando o melhor caminho. O caminho sugerido por Jesus. Porque Jesus aceitou o título de mestre. Aceitou, ele nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E mais um título ele aceitou, que foi o de bom pastor. Ele diz em João: eu sou o bom pastor. E qual é a função do pastor? É aquele que, com o seu chamado, conduz as ovelhas ao aprisco. O aprisco é onde as ovelhas são alimentadas, não é? São abrigadas. Mas existe um outro significado para a palavra aprisco também, num sentido figurado, que é a casa do Pai. Então, o bom pastor é aquele que vai conduzir as ovelhas em segurança à casa do Pai. Vamos guardar em nossa mente essa imagem do bom pastor. Muito bem. Cabe a cada um de nós a decisão de seguir ou não a voz do bom pastor. Cabe a cada um de nós. Devemos buscar dentro de nós, no íntimo do nosso coração, essa vontade de seguir a trilha desse bom pastor. Sabemos que estamos em situações difíceis, dentro e fora de nós. A fome, a miséria, a violência, a pandemia, que não está debelada, não é? Ainda não acabou. E dentro de nós, o luto, as perdas, as crises emocionais. Mas ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Tenhamos fé
tenhamos confiança que Ele não nos desampara. Jesus jamais nos desampara. E nós falamos tanto de fé, da necessidade da fé. Então vamos entender com Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé transporta montanhas, nós separamos aqui o item 3 e nós vamos ler para nós sermos fiéis. Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, uma vez que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. Então, a fé nos possibilita enxergar algo mais. Muitas das vezes, quem está ao nosso derredor desacredita. Você não vai conseguir isso é impossível. Mas aquilo é claro para dentro de nós. É a fé. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre sobre a fé. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança do nosso Criador, que é Deus. Se Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós somos os seres inteligentes da criação e povoamos o universo. É muito importante a gente ter essa compreensão para que, entendendo os potenciais divinos que nós trazemos dentro de nós lancemos força em desenvolver esses potenciais. Um deles é a fé. Então, cada vez que nós superamos desafios, superamos dificuldades, limitações, a nossa fé se fortalece dentro de nós. Por isso até que nós somos colocados em várias situações desafiadoras, para que os nossos potenciais se desenvolvam, não só a fé. Esses potenciais divinos que nós trazemos dentro de nós. E por que nós estamos falando que isso é tão importante nesse momento que nós estamos vivendo? Porque agora é esse momento de reconstrução. Então, nós precisamos reconstruir em bases melhores as nossas relações familiares, as nossas relações humanas, as nossas relações sociais. Não é para a gente reconstruir o velho. Nós estamos tendo o ensejo de construir algo novo, algo melhor. Essa é a proposta da espiritualidade superior para esse momento tão duro que nós vivemos, que foi esse momento tão duro. Desculpa. Muito bem. Nesse momento de retomada, de reconstrução, é muito importante a nossa reconexão com o divino. E como fazer essa conexão, se não através da prece? Aí dá pra gente entender como que esse tema é altamente conectado. Qual a importância da prece na nossa vida? Total, absoluta. A prece é um intercâmbio que nós podemos fazer com o alto.
E muitas das vezes a gente abre mão disso. A gente larga para lá, tô cansado, vou fazer isso agora não, depois. E vai levando a vida só de acordo com a rotina, sem ter esse momento de reconexão, de refazimento, que a prece não se faz. Psiquicamente, energeticamente. E a gente abre mão, a gente deixa para lá. Não é? Muitas das vezes a gente ouve alguém dizendo assim: não estou conseguindo orar. Estou conseguindo conectar. Nesses momentos, basta a gente dizer assim: meu Deus, me ajuda. Jesus, eu estou precisando de ajuda. E a ajuda virá. Basta a gente perceber que essa ajuda pode vir de diversas maneiras. Pode ser numa frase, pode ser numa página, pode ser numa coisa que aparece lá na televisão, um cartaz que a gente lê na rua. Vai aparecer essa resposta para você. Tenha confiança. Tenha confiança. Agora, tá valendo a gente também acionar aquelas pessoas da nossa confiança pedindo para que orem por nós. Tá valendo a gente buscar ajuda especializada, como por exemplo o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Tá valendo. O importante é a gente readquirir o nosso equilíbrio. É a gente se reequilibrar. Porque a gente pode fazer coisas que depois a gente se arrependa. Então, buscar ajuda. É importante, gente. Muito importante. Não tô bem. Preciso de ajuda. Ok? Nada da gente sofrer sozinho, né? Nada de sofrer sozinho. Então, falando ainda sobre a prece exerce um poder magnético, subordinado ao poder fluídico. Para entendermos o poder e a eficácia da prece, precisamos compreender que todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é a própria emanação de Deus. Nosso pensamento percorre essas ondas, chegando ao seu destino. Então, aqui, a gente está dando uma visão científica da prece. Olha isso, que bacana, não é? E hoje, gente, a neurociência também vem falar para a gente da importância da oração. A neurociência não vai falar em religião, mas ela fala em espiritualidade, que isso é importante para o ser humano, comprovadamente, cientificamente, tá ali, com os eletrodozinhos na cabeça da criatura. A prece altera o funcionamento cerebral. Ó, bacana isso, hein? Muito bem. A maior parte de nós não sabe ainda usar esse potencial. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo naquelas preces decoradas, repetidas infinitas vezes, sem que a gente colocasse a nossa emoção ali. Uma vez uma pessoa me falou isso tem muito tempo. Ela falou assim: eu não acredito que um monte de palavras vai resolver a minha situação. E aí eu falei para ela: mas não são as palavras, é a emoção que a gente coloca aí. É a emoção que vai nos conectar com o alto. É isso aí. Não é o repetitório. Por isso que a gente foi cada vez se distanciando, se desconectando do nosso Criador, porque a gente foi fazendo as coisas muito aqui no terra-terra.
E agora é o momento da gente se reconectar, não é? Porque a gente precisa se conectar com essa proposta que Jesus tem para nós nesse mundo novo, que a gente aguarda há tanto tempo, não é? Então, essa reconexão, ela nos auxilia muito na nossa saúde, no nosso reequilíbrio, nas nossas, estabelecendo relações mais saudáveis, no nosso progresso. Ela é importante, essa reconexão é importante para o nosso progresso. Não vamos mais desperdiçar essa coisa valiosa que a gente, esse recurso valioso que a gente tem à nossa disposição, que é a prece. Muito bem. Então, outras pessoas falam assim, mas eu estou cansado de pedir, não acontece nada. Nada do que eu quero. Isso é o que a gente pensa. Por quê? Toda prece é acolhida pelos espíritos encarregados na realização da vontade de Deus. Mas o que a gente precisa lembrar é que existe o tempo de Deus, que é aquele que vai interferir não só no que eu quero, mas naquilo que é bom para todos, para a evolução de todos. Não é um capricho de A ou de B, é aquilo que é importante para a evolução coletiva. Tem uma história que é muito linda, que está no livro Entre a Terra e o Céu, que é a prece de uma criança, uma menina. Eu acho que ela tem uns 6 anos, talvez. Não estou lembrando com tanto detalhe. Mas o importante é que a resposta dessa prece levou 2 anos para ser alcançada. Por quê? Porque não era para se livrar do problema, era para resolver o problema, era para harmonizar aquela situação. Então, o tratamento exigido naquele momento levou 2 anos. Então, não é a gente, oh meu Deus, me dá isso, me dá aquilo. Não é isso que vai ocorrer. O que vai ocorrer é que nós vamos sentir as forças necessárias para que a gente cumpra aquela etapa, que a gente cumpra aquela tarefa. Ok? Como se fosse uma gincana, a gente tem tarefas para realizar, não é? E de acordo com a tarefa que eu realizo, eu avanço. Vamos colocar, né, no jogo do computador, porque gincana, né? Hoje em dia quase ninguém mais faz gincana. Mas é fato. Nós somos submetidos a situações que nos desafiam que a gente possa avançar. Muito bem. Isto dito, outra coisa também que está relacionada com os nossos pedidos, muitas vezes que a gente acha que não são atendidos, estão relacionados com as nossas ações. Nossas ações atuais e as nossas ações pretéritas. Porque muitas das dificuldades que nós estamos vivendo hoje, nós plantamos no ontem, né? Ontem eu plantei mamona, mas hoje eu quero uva. Não vai acontecer. Mas, nesse momento, nós estamos semeando o que vamos colher daqui a pouco. Porque isso, gente, a gente acha que é só de uma vida para outra. Mas não é. Eu estou colhendo hoje o que eu fiz quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 40 anos. Ontem. Tá certo? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nem sempre quer dizer que eu fiz o errado na outra vida. Às vezes a gente fez nessa mesmo e está passando pela dificuldade. Não é? Então, vamos ter os nossos corações mais dóceis, mais receptivos à vontade das esferas superiores. Porque a gente não está aqui para exclusivamente conquistas materiais, a gente está aqui para aprendizado. Essas conquistas vêm como aprendizado. E o que a gente tira disso? A gente viveu essa pandemia, uma dor enorme,
que a gente tira desse aprendizado? E isso vai ser a base para uma sociedade melhor. É assim que a gente espera, né? Porque se isso não ocorrer, outras dores virão. Até que a gente aprenda a lição. Então, está no teu querer seguir-me agora ou aqui a milênios. Muito bem. Então, meus queridos, para finalizar aqui, não é? Como que a gente percebe se a gente está nesse caminho reto, nesse caminho proposto por Jesus ou não? Fazendo essa conexão da oração, da meditação, não é? Do autoconhecimento. Os caminhos propostos por Jesus são esses aí. E que a gente precisa se empenhar mais e mais, não é? Para a gente percorrer esse caminho, não é? E sempre lembrando da oração, a oração por nós, a oração por aqueles que estão próximos de nós, a oração por, às vezes, aquela parte da nossa família que está distante, mas é nossa família. Oração. Oração pelos desafetos, para que eles se tornem afetos, para que a gente consiga se compreender mutuamente, não é? Oração pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo país, pela humanidade inteira. Às vezes, cada situação difícil que a gente observe, comenta não, ora. Porque a oração vai ter uma eficácia. Nem sempre o nosso comentário vai ter. A oração, sim. Essa, sim, vai fazer toda a diferença. Então, para a gente finalizar, a gente precisa compreender que nós fazemos parte de uma engrenagem. Uma grande engrenagem que é o universo. Nós somos pequenininhos, mas a gente faz parte dessa engrenagem. E as nossas ações, as nossas decisões influenciam no todo. Então, vamos buscar o que temos de melhor, buscar a nossa essência divina, desenvolver essas potencialidades para contribuir para um futuro melhor. Então, meus queridos, para a gente encerrar, eu queria trazer um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. É o item 7, um trecho do item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-los. Aí ele restringiu, né? Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Espírito Verdade, Bordeaux, 1861. Então, eu vou sugerir não só a leitura completa dessa mensagem, como também desse capítulo, porque ele me apacenta muito e eu quero dividir isso com vocês. Então, que nós tenhamos uma boa noite, fiquem todos com Deus e que Jesus nos proteja e nos fortaleça sempre. Muita paz.